Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania, distribuído pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E aqui, nos estúdios da TV Aberta, nós temos a satisfação de tratar de um tema que diz respeito, sim, à cidadania, que é a questão da contabilidade. E para debater e tratar do assunto, eu recebo Márcia Ruiz Alcazar, que está aqui conosco, ela é vice-presidente do CRC, Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, e vai conversar conosco a respeito do tema contabilidade ligada à cidadania. É uma alegria recebê-la nos nossos estúdios. A alegria é minha, Fernando Mauro, de estar aqui com você para debater um pouco dessa questão da contabilidade, né, na nossa cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, né? Perfeito. Eu inicialmente pediria para que você contextualizasse o nosso telespectador que está nos acompanhando, porque muitas vezes ele ouve falar das entidades congraçadas, ou seja, as entidades do setor contábil. Ele ouve falar o seguinte, tem um conselho de contabilidade, tem um sindicato de contabilidade, tem um instituto de contabilidade, tem uma associação de contabilidade, tem muitas entidades ligadas ao universo contábil. Então eu queria que você primeiro nos contextualizasse para dizer o seguinte, quantos são os profissionais de contabilidade no estado de São Paulo e qual é o papel do CRC neste universo? Ótimo, então, para a gente poder falar sobre uma visão macro, né, nós temos um contingente, a profissão contábil é representada por milhares de profissionais no Brasil. No Brasil, um pouco mais de 510 mil profissionais organizados e devidamente habilitados para exercer a profissão no nosso país. A nossa profissão ela foi regulamentada no ano de 1946. Desculpe, em São Paulo. São Paulo, do Brasil e São Paulo. São Paulo, 145 mil aproximadamente profissionais. Ou seja, é aproximadamente mais de um terço. Mais de um terço. Então, 30%, a gente costuma dizer que 30% dos profissionais do país estão no estado de São Paulo. E aí a gente tem uma referência interessante. A capital, São Paulo, tem 645 municípios, certo? Só um município, que é a capital do estado, ele concentra 40% desses profissionais. Ou seja, dos 140 mil, a gente está falando de 14 vezes 3, 14 vezes 4 no caso, 60 mil profissionais estão na capital. Na capital, em um único município. Os outros 60% estão distribuídos nos 644 municípios remanescentes, né? A gente tem cidades que saindo da capital para poder chegar na cidade leva-se 7 horas de carro, né? Então a dimensão é realmente bastante grande. E a profissão ela foi regulamentada aqui no nosso país no ano de 1946. Ano que vem, a gente completa 70 anos de regulamentação da profissão no nosso país, né? Então, esses institutos, associações, sindicatos que existem é para poder organizar a representação e a participação da contabilidade de acordo com as diversas frentes de atuação que é possível ser desenvolvida. Então, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade é o órgão que registra, fiscaliza e cuida da educação profissional continuada de todo profissional da contabilidade. É um tribunal de ética e disciplina, um tribunal administrativo regional, né? Vamos chamar o fiscal da profissão. É o fiscal da profissão. Só que a função de um tribunal administrativo regional, você imagina o seguinte, o Conselho Federal de Contabilidade, ele dá a diretriz nacional de como essa profissão vai ser regulamentada, de como essa profissão vai ser fiscalizada, de quais serão as diretrizes para o programa de educação profissional continuada. Se não fosse dessa forma desenvolvido, ou seja, pelo Conselho Federal de Contabilidade, nós correríamos o risco de ter cada estado com uma regulamentação distinta, mais ou menos como é a questão do imposto estadual. Você tem 27 legislações, regulamentos estabelecidos pelo seu governador, né? No sistema de fiscalização, controle e normatização da contabilidade, isso é definido pelo Conselho Federal num Plano Nacional de Desenvolvimento, o que dá uma diretriz unificada e todos os estados têm que acompanhar o mesmo programa de fiscalização, de registro e de educação profissional continuada. Ou seja, o modo de fiscalização que você tem no estado da Paraíba é o mesmo modo de fiscalização de São Paulo. Exatamente. Ou seja, você tem uma série de diretrizes a seguir. Exatamente. O que garante que no Brasil você tenha uma uniformidade. Uma uniformidade no que diz respeito à fiscalização. E no que diz respeito, você estava citando que também a entidade é responsável pela educação continuada. Isso. Então, vocês também devem ter uma regra para aperfeiçoamento da profissão. Da profissão. Do jeito que quer estudar a contabilidade, imagino que ela deva ser muito
sempre tem novas legislações, muita modificação, então o profissional sempre tem que estar antenado com as mudanças. Super atualizado. Sempre. Né? As coisas E ainda essa mais... atualização tem a ver com o CRC? Tem a ver com o CRC. Quando a gente fala, você estava mencionando das entidades congraçadas, você tem o CRC, que ele tem o contato e o canal com todos os profissionais que estão habilitados para exercer a profissão, e você tem os sindicatos, as associações, os institutos, que também trabalham por esse desenvolvimento profissional. O que diferencia o CRC dessas demais entidades, na questão da educação profissional continuada, por exemplo, é que nós somos uma autarquia federal. Nenhuma entidade tem finalidade lucrativa, mas a diferença do CRC para elas é que ela é normatizadora. Ela é normatizadora, né? Então, e ela não se limita à normatização ou à fiscalização, ela vai muito além, que é cuidar do desenvolvimento profissional. Só para você ter ideia, neste ano de 2015, nós já atendemos, no nosso estado, aproximadamente 40 mil profissionais que se capacitaram com as atividades que são oferecidas pelo Conselho Regional. E essas atividades, elas são oferecidas de forma gratuita. E elas são in loco, a gente vai até a entidade para fazer o curso, e também tem ensino à distância? Tem. Essa é uma grande tendência e a gente consegue alcançar um número cada vez mais crescente de profissionais participando dessas atividades justamente pelo ensino à distância. Então, como que você faz para participar? Tem curso de tudo, gestão de tempo, organização contábil, normas e procedimentos dentro de um escritório. Hoje em dia, o Conselho Federal entende que o desenvolvimento das competências multidisciplinares são fundamentais. Né? Então, você foca muito nas competências técnicas, mas você também tem que focar nas competências comportamentais, culturais, etc. Né? O ser humano ele é desenvolvido por conhecimento, por habilidade e por atitude. Então, sempre tem atividades oferecidas para poder garantir esse desenvolvimento multidisciplinar do profissional da contabilidade. É uma formação 360 graus. Exatamente. Agora, eu queria te perguntar sobre a questão de gestão pública. Hoje, nós temos uma série de problemas na gestão pública. Você deve ter acompanhado aí as pedaladas fiscais, ou seja, o governo quando ele ultrapassa o seu limite estabelecido no seu orçamento. Então, olha, o orçamento é de 100, o governo gasta 110, então 10% a mais do que aquilo que ele arrecadou. Não paga esses 10, porque ele só arrecadou 100, então ele joga para o exercício seguinte. E aí ficam contas pendentes, etc, etc, etc. Esse é um exemplo que todo mundo já acompanhou na mídia das pedaladas fiscais. Mas existem outros problemas também na gestão pública que eu lhe pergunto, como é que pode o profissional de contabilidade ajudar nessa área, em especial, eu imagino que devam participar muito dos tribunais de contas, tanto só mesmo o da capital, que é o Tribunal de Contas do município, que é o tribunal que existe para a cidade, depois tem o Tribunal de Contas do Estado e o da União. Exatamente. Né? Quer dizer, essas instituições, elas estão munidas de corpo técnico suficiente para poder identificar problemas, evitar corrupção, ter cada vez mais controle, cada vez mais transparência. E o CRC, ele incentiva também que o Estado abra as contas através da internet, torne isso acessível ao público? Na verdade, você toca numa questão hoje em dia que é de profunda... Acho que todo cidadão brasileiro está refletindo sobre isso, né? Porque a hora que a gente elege e dá como se fosse uma procuração para um outro cidadão gerir da melhor forma o nosso município, o nosso estado e até mesmo o nosso país, a gente fica bastante frustrado quando encontra situações como essa de desvio, acho que até de propósitos e de objetivos, né? Objetivos principais. O Conselho Regional, principalmente o Conselho Federal de Contabilidade, ele tem um programa que se chama Programa do Voluntariado da Classe Contábil e aonde a gente... além desse programa, eu queria destacar especificamente a constituição, o incentivo e a criação de observatórios sociais, né? Essa questão do observatório social é o cidadão podendo participar de forma mais presente na questão da gestão pública, né? Quando você está monitorando se aquele recurso foi
efetivamente aplicado, assim, o brasileiro, ele tem talvez uma cultura de uma vez escolhido um candidato, ele esquece do candidato, ele não acompanha se aquela proposta que o candidato fez efetivamente está sendo realizada, né? Então, o Observatório Social é como se fosse uma espécie de olho eletrônico em cima dos dirigentes públicos, né, e da questão da execução orçamentária, para que a sociedade possa exigir uma prestação de contas um pouco mais clara, numa linguagem mais fácil para que qualquer cidadão possa acompanhar. Então, o Conselho Federal, ele tem trabalhado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e a gente sabe que esse é um programa nacional, em desenvolver muito a questão da gestão pública, que vem passando por sérias transformações até de normatização, né, de normas brasileiras de contabilidade para a área pública em convergência com os padrões internacionais. É tão importante isso que o Conselho, ele fiscaliza, ele toma as medidas cabíveis quando é detonado algum escândalo público, por exemplo, e que você eventualmente não tenha pessoas do corpo técnico da contabilidade atuando, a gente procura investigar, procura apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis sempre que necessário. Então, você está me dizendo é que na gestão pública existe sim, vamos dizer assim, a disposição do CRC de estar participando para que as informações sejam cada vez mais claras, é isso? A gente começa num trabalho de desenvolvimento e capacitação. Nós não podemos do interferir... gestor. Exatamente. Ou seja, nós não podemos prepara interferir. o gestor para que quando ele chegar lá, sentar na cadeira e pegar a caneta, ele possa dar publicidade aos seus atos de uma maneira que a população possa acompanhar. Nós não podemos assumir a gestão ou interferir na gestão, mas nós podemos capacitar esses gestores públicos, dar instrumentos e orientação para que você possa seguir com a normatização, a regulamentação da forma adequada. Agora, isso a gente está falando da gestão pública. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a gestão privada. O sujeito que contrata o escritório de contabilidade para fazer os seus números contábeis, até porque a legislação exige que assim o seja, Sim. ele também, muitas vezes, ele não esperava muito do contador. Ele era só o livro caixa, né? Ele era só tem um foco só de impostos, né? Ele emitia a DARF, às vezes o empresário dava o dinheiro para o contador pagar essa DARF. Isso deu muito problema, porque às vezes essa DARF, esse papel, esse imposto não era pago e ficava constando na conta da empresa. E depois a empresa ia perceber isso depois de 5 anos, 6 anos, quando já tinha muita coisa já estourado. O profissional foi se aperfeiçoando, o setor também, os meios eletrônicos vieram para ficar. Você percebe a questão do Simples Nacional, que veio para facilitar a vida do empreendedor, do empresário e tudo mais e tal. Mas eu faço aqui uma pergunta que eu acredito seja crucial para o empreendedor, telespectador que está nos acompanhando, que é o seguinte. O sujeito trabalha num ramo específico, área de comunicação, televisão, eventos, etc, etc, etc. Ele imagina que o seu contador conheça um pouco desse universo em que ele atua. Para quê? Para dizer o seguinte, olha, se você optou pelo lucro presumido, isto pode não ser uma boa ideia. Por quê? Porque se você optar pelo Simples Nacional, ao invés de você pagar 18% de carga tributária, você vai pagar 10%. Você vai economizar 8% do seu faturamento bruto, o que realmente é muita coisa. Agora, muitas vezes o empresário ele não sabe disso, né? Ele não está acostumado, não tá acompanhando isso, ele só quer o contador para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Eu lhe pergunto, o CRC tem essa visão de formar profissionais para que realmente ajudem a vida do empresário? Ou seja, possam prestar uma consultoria positiva? Exatamente nesse sentido, porque a gente percebe que cada vez mais você tem escritórios de contabilidade voltados para o setor de saúde, voltados para o setor de educação, voltados para organizações não governamentais, ou para empresas da área industrial, outras do agronegócio, porque cada uma tem uma regulamentação própria, porque são muitas leis, decretos, portarias, que são bastante... Nós estamos conversando agora, o telespectador está nos acompanhando, e já tem portaria nova saindo, regulamentando o setor. Então, isso é uma loucura tão grande que eu lhe pergunto, não é uma tendência o empresário de contabilidade se especializar, ou seja, focar em determinada área e ali ele fala, não, isso aqui eu entendo. Se você for falar comigo sobre empresas de saúde, eu entendo toda a legislação, o que pode pagar, o que não pode. Por quê? Para poder facilitar a vida do empresário. Isso é uma tendência? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que com essa questão da complexidade que nós vivemos aqui no
no Brasil de um ambiente regulatório extremamente complexo, um ambiente regulatório onde você tem estados com conceitos diferentes, taxações diferentes. Briga de guerra fiscal do ICM, por É exemplo. humanamente impossível o profissional, um único profissional conseguir dominar tudo. Realmente é um oceano aí de informações, né? A dimensão é gigantesca. Então, o que o Conselho Regional faz? Na verdade, a gente trabalha nessa parte do desenvolvimento, a gente até costuma dizer que é uma fiscalização preventiva, porque nós entendemos que quanto mais o profissional da contabilidade estiver preparado, menos chances de cometer algum erro no exercício da profissão ele terá. Né? E fazendo essa fiscalização preventiva, a sociedade ganha de forma geral, porque quanto melhor capacitado for um profissional que cuida e zela pela transparência das informações, pelo apoio nos controles internos e inspira os gestores na tomada das melhores decisões, a sociedade será melhor servida. Né? Então, o que acontece? Nessa questão de planejamento, de simples, o empresário ele tem que contar com um profissional da contabilidade que hoje é a pessoa talvez mais preparada para orientar e dar as recomendações técnicas para que esse empresário faça as melhores escolhas. A gente brinca, todo mundo fala, o simples é uma grande conquista. Depende. De simples, ele só tem o número da lei, que é 1, 2, 3. Né? Então, quem que vai traduzir tudo isso, né, para um empresário? Tem que ser um profissional da contabilidade que vai desenvolver algumas simulações, alguns cálculos, para realmente chegar à conclusão se vale a pena optar por um regime tributário ou por outro regime tributário. Às vezes tem empresas que são super pequenas e acabam optando pelo lucro real. Depende do segmento, depende da estrutura de funcionários que a empresa tem, depende da atividade que é desenvolvida, são vários fatores que acabam interferindo. Então, enquanto Conselho Regional de Contabilidade, a gente tem diversas atividades, por exemplo, focadas em assuntos relacionados a planejamento tributário. Outros, a contabilidade do terceiro setor, que é um segmento super específico, contabilidade para construção civil, que é outro segmento completamente diferente, contabilidade para pequena e média empresa, você tem uma norma brasileira de contabilidade e olha que curioso, entende-se como pequena e média empresa a empresa que fatura de R$1 a 300 milhões de reais. Quando você se depara com uma empresa que fatura R$1 e uma que fatura 300 milhões de reais, a média as estruturas, é 300, é isso. A grande só daí para frente. O limite, né? As estruturas de empresas nessa grade de faturamento são completamente distintas. Né? Quem fatura 300 milhões tem uma estrutura de governança corporativa, de controles internos, de sistema de gestão, diferente daquele microempresário que está começando o seu negócio agora. E a regra é a mesma, entendeu? Então, essas questões... Houston, we have a problem. Estamos com um problema. É bem por aí. Essas questões da desmistificação, de orientação do profissional da contabilidade, de preparação desse profissional, não termina na graduação. Né? A gente fala que quando você consegue se formar em ciências contábeis, colar o seu grau, né, como bacharel em ciências contábeis... Começou aí? Só começou aí. Você tem toda uma vida para ser desenvolvida e com a aquisição de conhecimento que ela é contínua, não para nunca. Perfeito. Eu quero avançar com você nas causas do CRC. Eu imagino que uma entidade tão representativa como o Conselho Regional de Contabilidade deva ter uma responsabilidade social. Então, eu imagino que vocês também devam ter campanhas onde vocês queiram incentivar a classe contábil a abraçá-las. Então, eu imagino que, por exemplo, a questão da saúde da mulher, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, a questão de você cuidar melhor da acessibilidade dos edifícios públicos e privados para as pessoas com deficiência motora. Enfim, eu queria ouvir um pouco sobre essas bandeiras do CRC, se é que a entidade... Tem essas bandeiras? Tem, na verdade é um programa nacional, né? O Conselho Federal de Contabilidade instituiu o Programa de Voluntariado da Classe Contábil. Né? Esse programa do voluntariado da classe contábil, que se chama PVCC, ele tem diversas frentes. Né? Uma delas é trabalhar com a... vou te dar uma referência, por exemplo, você tem hoje um incentivo fiscal que é dado pelo governo e muito utilizado pelas empresas, que é de renúncia fiscal, destinação de impostos através de uma renúncia fiscal.
Você, como empresário, não precisa, por exemplo, fazer uma doação para uma instituição sem finalidade lucrativa. A própria Receita Federal destina parte do imposto que você já paga pela sua operação para uma instituição credenciada no programa. E aí você tem instituições de diversas frentes. Instituições que trabalham com crianças, instituições que trabalham na educação, instituições que trabalham na saúde, com idosos, Animais etc. silvestres, enfim. Exatamente. Com todas as instituições Esporte. do terceiro setor, elas que são habilitadas e credenciadas pela Receita Federal, etc., estão ali para receber essas destinações. Então, enquanto conselho, você precisa de um profissional da contabilidade que domine isso para poder orientar as empresas que são tributadas pelo lucro real Fazer a destinação. a fazerem essa destinação. Você não paga mais nenhum centavo, é uma parcela do teu imposto que vai ser destinada para esses projetos e causas sociais. Que tem tudo a ver com o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Exatamente. Que é quando você tem uma série de projetos ligados à criança, por exemplo, e você tem um aporte que a empresa faz e pode descontar aquele aporte do seu imposto de renda a pagar. É isso? Aí, na verdade, não é nenhuma despesa dedutível. A gente está falando de uma parcela do imposto que já foi apurado e você vai destinar. Mas também não se limita aí. Então, por exemplo, algumas campanhas, essa questão da responsabilidade social, ela vai desde projetos para você poder orientar a sociedade a destinar os seus impostos de uma maneira mais sustentável, né? Ao invés de ir para os cofres públicos para pagar contas de orçamento, você pode dizer, olha, eu quero que parte do meu imposto vá para esta instituição, porque eu acredito nesse projeto, eu acredito nessa causa e quero colaborar com uma parte do imposto que eu já pago para o governo federal, por exemplo. É uma destinação. É uma destinação, por isso que se chama destinação fiscal através, destinação, né, doação, destinação através de renúncia fiscal. As campanhas sociais também são uma verdade. Nós temos uma comissão aqui no Conselho Regional do Estado de São Paulo que se chama Comissão Social. Essa comissão social, ela fomenta desde questões culturais, artísticas, até de questões sociais. Como todas as atividades que nós oferecemos são exclusivas para o profissional da contabilidade, não pode qualquer cidadão querer participar de uma atividade do CRC. Só quem é contador. Quem é contador está devidamente registrado ali no conselho, né? Ou um técnico em contabilidade também, ou seja, todo e qualquer profissional da contabilidade. Então, ele participa, como a entrada, né, você só simplesmente faz uma inscrição e vai para o dia da atividade, é gratuita, não tem custo adicional. Muitas apresentações culturais, sociais, etc., a gente acaba solicitando uma colaboração desses profissionais para doação de algum item que está sendo trabalhado naquele determinado momento. Então, por exemplo, no inverno, a campanha do agasalho. Agora, no Outubro Rosa, que nós abraçamos essa causa tanto da saúde e prevenção da mulher, como também da prevenção e saúde do homem, né? Em novembro vai ter o Novembro Azul. Enfim, todas essas ações sociais de conscientização para trabalhar a prevenção e uma qualidade de vida e saúde também, acabam tendo um chamamento da classe, não é obrigatório, a gente fala, você vai participar? Traga um item que vai ser destinado a uma instituição que trabalhe com aquela determinada causa. Só para registrar, então você está me dizendo que tem o Outubro Rosa, mas também tem o Novembro Azul? Também tem o Novembro Azul. É novidade isso, né? Porque só fazia as coisas para as mulheres e os homens ficavam ali meio que discriminados. Está errado isso, não pode ser assim. Não, igualdade de gêneros em todos os sentidos, né? Isso é muito importante. Você estava falando sobre algumas questões, como por exemplo a questão do gasto público, e Margaret Thatcher dizia, não existe dinheiro público, o dinheiro é nosso mesmo. Exatamente. Não é? E você também citou o programa de voluntariado do CRC, que é o PVCC. PVCC. Isso me lembra uma sigla de um grande amigo meu, que já não está mais entre nós, chamava-se Paulo Viriato Corrêa da Costa. Era o nosso PVCC, que foi o presidente mundial do Rotary. Uau! E eu queria aproveitar aqui para saudá-lo na pessoa da Cíntia Corrêa da Costa, que é a sua filha, que eu imagino que deva estar acompanhando também a nossa programação. E quando a gente fala de Rotary, eu não posso me esquecer de José Maria Chapinal Casar, seu pai, para quem eu peço que você mande um abraço muito afetuoso. Será dado. Obrigada, Fernando. Momentos finais do nosso Mídia Cidadã, nós temos eleição no CRC São Paulo, é isso? Isso, eleição em todos os regionais. Como é que funcionam as eleições, quem é que pode votar, e se vota pela internet, tem que ir em algum lugar de votação, como é o caso da OAB, enfim.
e queria que você contasse um pouco desse processo para o nosso telespectador, rapidamente, de maneira telegráfica, porque estamos nos nossos momentos finais. Tá ótimo. E até perguntei se você deve encabeçar ou participar de alguma chapa, porque se isso assim acontecer, eu já diria para você, pelo que eu lhe conheço de muito tempo, que a classe está muito bem representada. Parabéns de antemão. Obrigada, Fernando. Na verdade, as eleições acontecem em todo o Brasil. No dia 17 e 18 de novembro, nós temos que eleger 1/3 do plenário. Né? Esse 1/3 representa, o plenário é constituído aqui em São Paulo por 72 conselheiros, 36 conselheiros efetivos e 36 conselheiros suplentes. Agora nós elegeremos 24 membros, 12 efetivos e 12 suplentes. Né? Essa renovação é uma renovação imposta pela lei. Né? Não é uma renovação que é por uma vontade de alguém ou de um CRC. A renovação é obrigatória por lei. E toda a renovação é saudável porque você permite a oxigenação do sistema de forma voluntária. Né? E é muito interessante que você consegue, através da renovação, assegurar que os projetos que estão em andamento possam ser continuados. Né? Não tem mesmo um rompimento. Que por outras pessoas. O projeto continua e podem vir outras pessoas para tocá-lo. É isso, porque não existe uma renovação integral. Os outros 2/3, a eleição é a cada 2 anos. Os outros 2/3 se renovam agora no próximo biênio, 2017. Tipo o Senado Federal. Exatamente. Então, você tem, de uma forma equilibrada, uma renovação que assegura exatamente... Renovação parcial. Esse planejamento, essa renovação parcial e esse fortalecimento da classe contábil. Como é que é o voto? A pessoa vai até o CRC? Só vota profissional da contabilidade. Tem que estar com o registro devidamente regular, a situação regular, e tem um prazo para regularização disso, que é agora, dia 6 de novembro. Isso mudou em relação às eleições anteriores. E o voto é pela internet. Então, abre o portal de votação no dia 17 de novembro. Que é o CRC, sp.org.br. Isso, exatamente. Tem o link lá para o portal de votação. E você recebe uma senha, todos os profissionais já devem ter recebido uma senha eletrônica pelo correio que o Conselho Federal de Contabilidade encaminha, e aí no dia 17 e 18 de novembro você vota. Em São Paulo nós temos 2 chapas, né? A chapa da situação e uma chapa de oposição. Elas têm uma nominação. Chapa 1 é a chapa da situação, chapa 2 é a chapa da oposição. E você ainda tem a opção de votar em branco. Dentre essas 3 opções, você faz a sua escolha consciente. Para quem conhece todo o trabalho que é desenvolvido pelo Conselho Regional de São Paulo, todos os projetos que já são, enfim, consolidados e quer esse fortalecimento da classe contábil e união do nosso estado de São Paulo, está aí para acompanhar no portal Transparência, no site do Conselho Regional, todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido. Tá? Perfeito. Márcia, muitíssimo obrigado pela sua presença Fernando. aqui no nosso Mídia Cidadã. E quero agradecer a você também, telespectador, que esteve ligado na nossa programação, que é distribuída pela ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Na sequência, eu lhe convido para continuar ligado na nossa programação através de uma das nossas emissoras associadas. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida. Ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo. Sempre ao seu lado para você crescer. Seja bem-vindo ao Primeiro Mundo. Conheça a nova unidade da Faculdade Impacta Tecnologia. Um complexo educacional com 10 mil metros quadrados e infraestrutura de ponta. Wi-Fi Zeros, biblioteca com mais de 20 mil volumes. Praça de alimentação e segurança monitorada, com a tradição e qualidade de ensino do Grupo Impacta que você conhece. Inscreva-se agora no vestibular da Faculdade Impacta e faça parte desse novo conceito em educação.